Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu quero comentar sobre uma matéria que saiu na Folha de São Paulo. E assim, pelo jeito, a pessoa que escreveu essa matéria cometeu um equívoco, né? Porque a gente sabe que o pessoal da mídia brasileira não erra. Não, eles não erram, eles são muito iluminados. Então, eles só cometem equívocos, né? Então, eu quero ajudar, né, essa pessoa, ajudar a Folha de São Paulo a entender que não é dessa forma. E, na verdade, eles fizeram a matéria falando sobre George Orwell, né, o livro 1984 e tal, e linkou aí com o Bolsonaro. Um grande equívoco. Eu vou falar sobre isso com vocês. Mas antes de eu dar continuidade, peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo e o título da matéria é esse aqui: Orwell, o liberal. Autor previu nos anos 1940 aquilo que Jair Bolsonaro almejava e que Xi Jinping está realizando. Em primeiro lugar, começa o primeiro erro aqui, né, da Folha de São Paulo, o primeiro equívoco, desculpa, da Folha de São Paulo, que é Orwell, o liberal. Não, George Orwell não era liberal, nunca foi liberal. Na verdade, George Orwell era socialista. Sim, ele era um grande socialista, ele até gostava muito do Trotsky, tá? Tanto que ele escreveu um ensaio, um panfleto, na verdade, bem aos moldes de Trotsky. Então, ele era socialista. E para deixar isso bem claro, para não dizer que são coisas da minha cabeça, porque eu tô aqui para ajudar a Folha de São Paulo, eu abri uma matéria do site chamado esquerda.net, para não haver nenhum erro, tá? E eles escreveram assim: essa matéria é do dia 27 de junho de 2018. O George Orwell político. Assinala-se esta semana os 115 anos do nascimento de George Orwell. Lembrado como um exemplo de lucidez e verdade, ele esteve também muito empenhado na política socialista. Então, assim, ele não era um liberal, ele era um socialista. Ele gostava muito das pautas socialistas, ele gostava muito das pautas de Trotsky, ele realmente era um grande admirador de Trotsky. Artigo de David N. Smith. E aqui nesse artigo, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem o artigo todo, ele é muito interessante porque ele fala exatamente de muitas obras de George Orwell, como que ele pensava, que ele era um crítico, sim, do socialismo da época, / comunismo, mas ele era um socialista. O que acontece? O George Orwell me passa a impressão que ele era aquele típico socialista que acreditava que quando essa ideia entrasse em vigor em seu país, o paraíso na Terra ia ser instalado. E quando ele começou a ver tudo se desdobrando ali de forma totalmente, na mente dele, equivocada, ele começou a criticar todas as coisas que se faziam na época que ele discordava. Então ele foi um grande crítico dos próprios socialistas, mas nunca deixou de ser socialista. E aí tem o livro 1984, se eu não me engano foi a última obra que ele escreveu antes dele falecer de tuberculose. E esse livro, 1984, como muitos de vocês já leram, ele é uma alegoria, né? Ele teve que pintar ali, dourar a pílula, porque naquela época a democracia vermelha estava em vigor, então não podia se falar tão abertamente contra o próprio partido, o socialismo, o comunismo, enfim, em um livro. E 1984 é um livro muito interessante porque ele fala sobre Ministério da Verdade, que na verdade não é Ministério da Verdade, sim um ministério que escondia a verdade, entre outras pautas dentro do livro, que é bem interessante. E nada tem a ver com Jair Messias Bolsonaro, porque assim, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele nunca calou ninguém, ele nunca perseguiu as pessoas pelas suas opiniões, pelo contrário, a própria grande mídia sempre falou muitas coisas equivocadas do presidente Jair Messias Bolsonaro, e mesmo assim ele ficou calado, ele nunca processou, ele nunca tomou medidas autoritárias para poder podar as pessoas. Quem faz isso são outras pessoas, né, que já estão até falando aí em regulamentar mídia, já estão falando em tomar conta das mídias sociais e tal. E essa matéria veio com esse grande equívoco e fazendo um link de Jair Messias Bolsonaro com Xi Jinping, que lá no país dele, né, dos olhos puxados, as pessoas não têm direito de expressar a sua opinião, as pessoas não têm direito de ir e vir,
tá? Porque se o Xi Jinping resolver botar todo mundo em casa, as pessoas têm que ficar em casa e não pode sair, senão ele toma medidas drásticas quanto a isso. E o nosso presidente Bolsonaro jamais fez isso com a população. Tanto que na época aí do problema de saúde mundial, o Bolsonaro foi o único político que chegou ao seu público, né? Foi na mídia e falou que isso não daria certo. Então, assim, linkar Jair Messias Bolsonaro com Xi Jinping e o que está escrito no livro 1984 é um grande equívoco, né, Folha de São Paulo? Nada tem a ver. Me parece que a pessoa que escreveu esse artigo ou não leu o livro 1984, ou não conhece o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ou muito menos conhece o próprio autor do livro para dizer que o cara é um liberal. Ou sei lá o que, né? Pode ser outra coisa mesmo que a gente nem pode ficar falando aqui. Enfim, eu só fiz esse vídeo, na verdade, para ajudar, né, essa grande mídia e ver se eles, né, podem retirar essa matéria aí com esse grande equívoco, porque uma coisa nada tem a ver com a outra. E é claro também ajudar todas as pessoas que ainda, né, tem algumas pessoas que ainda não sabem desse segredinho, né, que George Orwell, sim, era socialista. E é claro que talvez a grande mídia poderia usar, né, o livro 1984, porque ele foi muito falado pelos direitistas, tá, mostrando para as pessoas, olha, leia esse livro aqui, porque esse livro demonstra exatamente o que essa pauta ideológica quer fazer, tanto no Brasil quanto no mundo todo. E agora eles, de forma equivocada, usam o livro, usam o autor para linkar com o nosso presidente, que nunca tomou nenhuma medida autoritária no Brasil. Pelo contrário, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a trazer vídeos para vocês falando um pouco mais sobre a história. Eu tô preparando um vídeo para falar, por exemplo, né, sobre a bandeira vermelha de um partido aí que nós temos no Brasil. Por que a cor vermelha? Por que a estrela de 5 pontas? Eu tô fazendo uma pesquisa para fazer o vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem, né, do vídeo, porque dessa forma a gente pode estudar melhor essa ideia e saber como sair de toda essa situação. Porque a verdade liberta e o conhecimento levanta a consciência das pessoas. Então, eu quero ajudar, né, no que eu posso, no que eu sei, né, o pouco que eu sei, ajudar todas as pessoas pra gente continuar essa caminhada política e desistir jamais. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar esse vídeo, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo.